Olá, meus pastelinhos de nata estaladiços e quentinhos, bem-vindos! Feliz 25 de Abril para todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre Salgueiro Maia, o capitão sem medo, comandante da coluna militar que concretizou a revolução que libertaria Portugal de quase meio século de ditadura. E aviso, preparem-se, porque a história deste bravo é impressionante. De julho de 1944, em Castelo de Vide, município do distrito de Porto Alegre, nascia Fernando José Salgueiro Maia, filho de Francisca Silvério Salgueiro e do ferroviário Francisco da Luz Maia. Mais conhecido simplesmente por Salgueiro Maia, 30 anos após o seu nascimento, viria a comandar a coluna militar que, saída de Santarém, marchou sobre Lisboa e ocupou o Terreiro do Paço, concretizando a Revolução de 25 de Abril de 1974 e findando a ditadura de quase meio século vivida em Portugal. Mas até chegar a este dia, a partir do qual ficou também conhecido como o Capitão Sem Medo, Salgueiro Maia teve um longo percurso. A sua infância foi marcada pela perda da mãe num acidente trágico. Salgueiro Maia, então com menos de 3 anos, passeava com a família perto do jardim zoológico quando um autocarro em excesso de velocidade atropelou os seus pais. Felizmente, o infante escapou ao embate e o seu pai recuperaria das múltiplas fraturas que sofreu, mas a sua mãe acabaria por não sobreviver. Salgueiro Maia viria a estudar no Colégio Nuno Álvares, em Tomar, atualmente a Escola Básica 2-3 Dom Nuno Álvares Pereira, onde conheceria Carlos Matos Gomes, com quem travaria uma amizade para a vida e de quem viria a ser camarada de armas. O coronel Matos Gomes revelou sobre o amigo que este era um extrovertido triste, carregava uma grande tristeza interior por ser órfão de mãe e filho único, mas disfarçava bem, colocava uma energia imensa em tudo o que fazia e tinha um humor sempre muito sarcástico, às vezes excessivo, embora sem ser mal educado. Vê-se logo que era bem formado e de bons sentimentos. Mais tarde, aos 17 anos, muda-se para Pombal com o pai e a madrasta. Em 1977, conclui o curso da Academia Militar em Lisboa e ingressa para tirocínio na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Uma curiosidade sobre esta escola, desativada desde 2013, é que está planeada a sua transformação em Museu de Abril e dos Valores Universais. Faço aqui uma parte para explicar que tirocínio, do latim tirocinium, é a experiência prática de serviços militares em escolas especiais, como preparação para o seu futuro desempenho e ascensão ao posto imediato. Vocês sabiam? Eu não, mas continuamos com a nossa história. Ainda iludido com a retórica do Estado Novo, Salgueiro Maia voluntaria-se para os comandos, sendo destacado para cumprir comissões de serviço em Moçambique entre 1967 e 1969 e na Guiné-Bissau entre 1971 e 1973. Mas será precisamente no âmbito do cumprimento do dever que começará a questionar a retórica incutida em Portugal em contradição com a realidade encontrada em África e a crescer dentro de si a certeza de que estava no lado errado. Na realidade encontrada em África, preparou-se com o choque face à luta acirrada dos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, e o apoio que recebiam da população, assim como a repulsa pela exploração quase escrava de trabalhadores negros nas plantações de algodão. Guiné-Bissau acabou por ser o berço do sentimento anti-regime em Salgueiro Maia e do movimento conspirativo dos capitães, destacando-se um episódio caricato. No dia da cavalaria, após as cerimónias oficiais, Maia e os seus homens fizeram uma festa durante a qual adaptaram a letra da música Os Vampiros de Zeca Afonso à sua realidade, cantando: Os brigadeiros aventureiros serão sempre os primeiros, na terra e no ar, eles comem tudo e não deixam nada. A brincadeira valeu-lhe um raspanete do general António de Spínola, que optou por esta via mais branda em vez do castigo que lhe havia sido solicitado.
Um episódio importante que o convenceu ainda mais da imperatividade de uma mudança radical de regime, a única forma de terminar a guerra que só poderia ter uma solução política, foi a última missão na Guiné. No que seria o seu último dia na Guiné-Bissau, Salgueiro Maia e os seus homens foram convocados para uma situação extrema. Em 1973, a guerrilha do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, já munida com os mísseis soviéticos Strela, lançou uma vasta operação para controlar corredores cruciais nas zonas fronteiriças e cercou 7 companhias portuguesas em Guidage, junto à fronteira com o Senegal. A Companhia de Salgueiro Maia e outra dos comandos conseguiram furar o cerco, mas ficaram no lugar das que ajudaram a libertar. Durante cerca de 50 dias ficaram sob fogo de tiro direto, mas, milagrosamente, os homens de Salgueiro Maia saíram vivos com um único ferido, que perdeu o olho direito. No mesmo ano, iniciaram as reuniões clandestinas do movimento das Forças Armadas e Salgueiro Maia, como delegado de cavalaria, integrou a comissão coordenadora do movimento. A concretização da revolução estava próxima, mas haviam ainda provações a serem vividas, como a tentativa fracassada de derrubar o regime a 16 de março de 1974. Contudo, como escreveu Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e o fracasso de março deu força ao sucesso que seria abril. Era crescente o mal-estar que o arrastar por mais de uma década e sem fim à vista da Guerra do Ultramar provocava nas Forças Armadas e na população portuguesa. E era apenas agravado pela ideia de que o regime seria incapaz de se renovar perante a frustração das expectativas reformistas em torno do primeiro-ministro Marcelo Caetano. Nos bastidores, o movimento dos capitães a que pertencia Salgueiro Maia alinhou a organização e o planeamento de um novo golpe, que desta vez não seria prejudicado por precipitações ou desarticulação entre as unidades envolvidas. Segundo a sua esposa, a professora de matemática na RTSC Salgueiro Maia, o capitão recebeu um telefonema no dia 23 de março e, antes de ir encontrar-se com um militar, disse-lhe: "Se calhar é hoje." Depois regressou a casa. Não era ainda naquele dia, mas faltava muito pouco. A 24 de março, a sua comissão coordenadora reuniu-se pela última vez e tomou a decisão final de avançar para o derrubo do regime dentro de um mês, mais precisamente na noite de 24 de abril de 1974. No dia 24, o capitão Sem Medo avisava a esposa para ficar atenta às senhas para a revolução que seriam transmitidas na rádio, as músicas e depois do adeus de Paulo de Carvalho e Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. Às 22 horas e 55 minutos de 24 de abril, a rádio Emissores Associados de Lisboa passava a música de Paulo de Carvalho e depois do adeus, como primeiro sinal que informava às tropas que tudo estava a posto. À meia-noite e 25 minutos, já do dia 25, a Rádio Renascença passava o segundo sinal, a leitura da primeira estrofe da música Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, seguida da sua transmissão, dando assim sinal às tropas para avançarem para Lisboa. Aliás, vale a pena ver este momento histórico eternizado no filme Capitães de Abril, realizado por Maria de Medeiros. Na madrugada do grande dia de 25 de abril de 1974, durante a parada da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, Salgueiro Maia, o capitão Sem Medo, proferiu o que todos sabem. Há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Todos os 240 homens presentes formaram imediatamente à sua frente e seguiram para Lisboa. Então, sem medo, comandou uma coluna de 10 viaturas blindadas.
quase todas obsoletas, das quais apenas uma ficou no caminho. Um milagre, se considerarmos que algumas não tinham sequer motor de arranque. Condições ainda mais estarrecedoras se considerarmos a existência de uma autometralhadora com a arma presa por arames e 3 blindados Panhard com apenas 5 munições cada. A coluna percorreu pacientemente 80 quilómetros, de Santarém até à entrada de Lisboa, em 2 horas, portanto a cerca de 60 quilómetros por hora, para assegurar o fator surpresa. Chegados à capital, os capitães de Abril ocuparam o terreiro do Paço e Salgueiro Maia enfrentou em plena rua Ribeira das Naus o brigadeiro Junqueira Reis, segundo governador militar de Lisboa. Sozinho, frente a frente não só com o brigadeiro, mas também com um tanque M47 de poder de fogo demolidor, levava no peito a coragem e no bolso uma granada para fazer-se explodir caso fosse preço, na esperança de criar um mártir e, quem sabe assim, fazer a causa vitoriosa. Gritou para o brigadeiro: "O comandante das forças venha dialogar comigo." "Não, venha você cá", respondeu o brigadeiro. E Maia devolveu: "Não, não, venha cá o senhor." Junqueira Reis, segundo uma das versões dos acontecimentos, ordenou ao alferes ao comando do tanque M47: "Dispare sobre aquele homem." Não sendo obedecido, deu voz de prisão ao alferes e repetiu a ordem ao cabo apontador do blindado: "Dispara!" Deu a ordem 2 vezes: "Dispara!" E 2 vezes foi desobedecido. Neste momento, Salgueira Maia soube que tinha a causa ganha e nós percebemos porque ganhou o apelido de Capitão Sem Medo. A coluna militar avançou horas mais tarde para o quartel da GNR no Largo do Carmo, cercando-o e forçando a rendição de Marcelo Caetano, que acabou por entregar a pasta do governo ao general António Spínola, que assumiria a presidência da República. Marcelo Caetano partiu para o exílio no Brasil, escoltado por Salgueiro Maia. Coragem e competência de Salgueiro Maia deram-lhe enorme destaque neste dia. Porém, nunca usou o protagonismo de herói para uma carreira política que podia ter tido. Inclusive, recusou os convites para ser adido militar numa embaixada à sua escolha, para governador civil de Santarém e para pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Talvez tenha feito mal. Talvez, se tivesse aceitado um destes cargos, não tivesse sido possível que diversos poderes civis e militares o afastassem das hierarquias e dos benefícios da carreira, como aconteceu. Pelas palavras do próprio Salgueiro Maia, cumpri a pena sem saber por que me condenavam. Parece ter havido um ressentimento para com os seus atos de coragem e pela sua honradez anti-heroísmo, quer tenha sido por simples inveja ou por afinidade com o regime anterior. Após o 25 de abril, Salgueiro Maia exerceu funções nos serviços administrativos da Direção da Arma de Cavalaria em Lisboa entre 1976 e 1977. Passou depois pela terceira repartição do Quartel-General da Zona Militar dos Açores e tornou-se comandante do setor prisional do Presídio Militar de Santarém em 1979. Em 1984, voltou à Escola Prática de Cavalaria, foi promovido a Major em 1981 e a Tenente-Coronel em 1988. Paralelamente, concluiu a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas, uma pós-graduação em Antropologia e tornou-se dirigente da Associação dos Amigos dos Castelos, a maior associação nacional de defesa do património militar. Fernando José Salgueiro Maia, o Capitão Sem Medo, foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade em 1983. Faleceu a 3 de abril de 1992 no Hospital Militar de Belém, vítima de doença oncológica. Postumamente, foi agraciado com o grau de Grande Oficial da antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito, em 1992. Foi agraciado com a Medalha de Ouro de Santarém em 2007
e com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique em 2016 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Homenageou-o com o poema com o seu nome, Salgueiro Maia, aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu paga, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a sua ignorância ou vício, aquele que foi fiel à palavra dada à ideia tida, como antes dele, mas também por ele, Pessoa disse. Se quiserem ficar a conhecer ainda mais pormenores sobre a história deste herói, aconselho a leitura do livro Salgueiro Maia, Um Homem da Liberdade, de autoria de António de Sousa Duarte. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!